Olá, boa tarde pessoal, tudo jóia? Hoje vocês estão me ouvindo bem? Eu não testei ainda. Tudo jóia, pessoal? Estão me ouvindo bem? Dá uma. Vamos esperar aqui. Legal, obrigada, Dani. Obrigada pela ajuda. Vamos aí nos organizar aí então, esperando entrar a turma na live também, né? O Instagram avisar a gente aqui. Eu acho que o nosso convidado já até está por aí. Já chamamos o Robson Schneider, que vai estar com aí o seu link profissional, né? Cursos online, cursos de engenharia online. Desculpe pelos 2 minutinhos de atraso. É que tá bem complexo aí o trabalho. Já vamos chamar aí o nosso convidado, Robson. Robson, então, esperando o Robson para entrar. Opa, boa tarde, Robson. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Ah, mas que inveja desse teu fundo, hein? Isso Este é aqui um, foi tudo. este é um fundo verdadeiro ou é esses do Zoom que todo mundo sonha atrás, assim? Ó? Não, esse aqui é o verdadeiro aqui, ó, feito de caixas de vinho mesmo. Todas tomadas? Sim. Parabéns. Também aprecio. Que legal. Oh, Muito ótimo. legal. Morar no Rio Grande do Sul tem dessas coisas. A gente acaba aprendendo, né? É, eu, o meu primeiro inverno eu aprendi a tomar chimarrão. Você vai ver que eu vou tomar chimarrão em toda a live aí. Outra coisa que eu aprendi também aqui, ó, é tomar vinho. Mas que legal, então, Robson. Obrigada, o engenheiro Robson aí, né, do cursos Engenharia Online, está participando com a gente aqui. Olha aí, ó, Oliveira Santos também, outro engenheiro aí da área de perícia aí, junto com a gente também, né? E o intuito aí, a provocação aí do tema perícia judicial. Vamos tentar focar um pouquinho na área de trabalho da gente, né? Em cima um pouco da área agrícola, dizer um pouco do que a gente faz. Mas antes, deixa eu fazer o meu merchan aqui, o Robson. Então, pessoal, a gente tem feito essas lives durante a pandemia, né? Para ficar conectado com o pessoal, se tornou uma forma também de mostrar os trabalhos da gente na área da gente, né? Tanto de pesquisa como de extensão. A gente até tem um trabalho de pesquisa nessa linha de perícia judicial que a gente pode falar um pouquinho depois do bate-papo com o Robson, tá? Então, se tiver algum aluno, esse é um projeto de extensão, tá? Do nosso laboratório. Se tiver algum aluno da graduação, pós-graduação, enfim, ou alguém que precise de um certificado, por favor, tire um print da tela, nome completo, RG, CPF, e-mail, manda pelo direct aí, direto do Instagram, tá? Que aí a gente registra vocês aí no sistema Cobalto, que é o nosso sistema aqui, e nós estamos finalizando isso para que logo, logo o pessoal receba, até porque o projeto, em tese, vai até agora, final do mês. Em junho, a gente não pretende fazer assim, aí nós vamos remodelar, né? Porque a gente já vai entrar com as atividades aí do calendário alternativo aqui na UFPEL, né? E a gente precisa preparar material para isso. E por acaso essa live vai ser um material porque eu vou ministrar uma disciplina no mestrado profissional aqui, no mestrado das ciências ambientais, que vai ser perícias ambientais, e já vai ficar esse vídeo, tá, Robson, para o pessoal Ótimo. assistir do material de aula. Mas já apresentado, né? O pessoal conhece aí o nosso laboratório. Quem não conhece, entre no nosso site.
depois a gente vai estar lá na bio. Também a gente tem um canal no YouTube. Apresentado aí, por favor, Robson, apresenta um pouco aí da tua caminhada profissional, da tua carreira, desse teu projeto de cursos online, como é que aconteceu tudo isso. Fique à vontade aí. Muito obrigada, tá, pela pronta resposta e de participar com a gente aqui, tá, Robson? Muito obrigado, agradeço novamente o convite. Eu só estou achando um pouquinho estranho que está um pouco travado minha imagem ali embaixo, mas vocês estão conseguindo me ver bem aí, Tá, tranquilo? para mim tá perfeito. Ótimo, então. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou Robson Schneider, minha formação é engenharia agrícola, também tenho mestrado na área ambiental, formei em tecnologia ambiental ano passado, e o projeto Curso de Engenharia Online surgiu para suprir uma lacuna, às vezes que eu percebia logo que eu me formei e entrei no mercado de trabalho. Né? Por mais que as universidades se esforcem, os professores se esforcem, às vezes, pela fase atual que o aluno está, às vezes ele não dá aquela total importância, né? E às vezes acaba escapando algum conteúdo, ou ele tendo que rebuscar depois, ou se especializar mais. Então, a ideia da página é sempre buscar profissionais que já são atuantes na área, né? Para oferecer conteúdos e oportunidades de aprendizado, seja eles gratuitos ou algum curso com uma certa qualificação, com um filtro que passa pela minha pessoa, né, tanto de profissional como também de conteúdo que vai agregar na área de engenharia. A nossa ideia é ser um Instagram bem genérico, né, oferecendo tendências, né, tanto na área de tecnologia, de cursos, de novas tecnologias que estão sendo aplicadas tanto na área agrícola, como ambiental, área civil, área química. Então, é um Instagram meio genérico, a gente está construindo ele junto, né? Está moldando conforme o perfil dos seguidores. Né? Esse é um projeto paralelo que eu tenho. E o tema perícia judicial surgiu logo ali final de 2016, quando eu estava finalizando a minha graduação. Eu também sou gaúcho, fiz a minha graduação na Unisc, Rio Grande do Sul. Na época a gente tinha essa disciplina também de engenharia de avaliações e perícias, e isso me chamou muita atenção, esse tema na época. Era uma disciplina curta, de 2 créditos, porém, era uma disciplina que chamou muita atenção pela amplo campo de atuação, porque englobava as habilidades de todas que a gente aprendeu na engenharia, fazia às vezes casar essas habilidades. Né? Então, me chamou muita atenção, comecei a pesquisar um pouco mais sobre o tema, fiz um curso adicional, já a gente vai falar sobre algumas coisas, se precisa ou não curso, mas a partir daí, desde 2017, eu não parei. Né? Então, venho atuando hoje, eu atuo no TJRS. Atualmente, eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Presto serviço para o TJRS e presto serviço também para o TJ de Santa Catarina. Certo? Então, basicamente, essa é a minha trajetória profissional bem resumida de tantas coisas que eu fiz nessa caminhada aí, desde que eu comecei a graduação, mestrado e tudo mais. Né, e trazendo esse projeto em paralelo aí que a gente reativou faz 3 meses aí do curso Engenharia Online para agregar mais a todos os engenheiros da área. Agradeço novamente o convite aí, com certeza vai ser um conteúdo bem produtivo aí para todo mundo, que é uma área, eu digo, desconhecida, né? Nem todos os cursos, eu conversei com alguns colegas, engenharias não têm essa oportunidade que nem na UFPEL, na Unisc e algumas outras instituições que oferecem essa disciplina ao final, né? Pois é, Robson. Na verdade, vamos responder o Jânio. O Jânio falou assim, falta um curso de especialização na área de engenharia agrícola. É verdade, Jânio. Na verdade, a área de especialização, propriamente dita, foi dominada pelas particulares, né? Aqui até a UFPEL, há pouquíssimo tempo atrás, tinha uma especialização chamada em biosistemas. Até vou botar aqui um link aqui em cima, lá no YouTube, lá teve uma live sobre os livros daquele curso, mas o curso vai acabar
terminando, está na sua última turma, né? Aqui eu trabalho em outro curso de especialização que é em ciência e tecnologia de sementes, mas, por exemplo, perícia judicial vocês não vão ver nesse curso, né? É muito... tem toda a parte de pós-colheita, colheita, né? Mas tem muita parte agronômica disso, que é interessante para quem trabalha na área, né? Ter um entendimento completo, né? Do processo, mas muitas vezes para quem é engenheiro agrícola não é realmente o que busca. Se trabalha na área de sementes, é realmente já mais interessante, né? Tá? Então, a gente sabe que tem... o Jânio acabou fazendo a especialização, não sabia, desculpa, Jânio. Sobre a questão de perícia, né, e avaliações, a gente não pode esquecer que a nossa resolução, né, como engenheiros, né, independente aqui se nós dois somos engenheiros agrícolas, a gente tem uma resolução própria, mas os próprios agrônomos, enfim, qualquer engenheiro, né, completo, pleno, de 5 anos, tem lá na sua resolução de 1 a 18 lá, né, do CONFEA-CREA, que está a avaliação de imóveis rurais, né, e perícias. Né? Então, óbvio que a gente não pode ser perito de qualquer coisa, vamos ser peritos do que entendemos, até porque a nova legislação do Código Civil, né, diz, e é muito claro, que a pessoa tem que ser especialista naquela área que vai estar sendo perito, né? E tem coisas bem... a área de perito propriamente dita, né, sempre se pensou, né, e aí você me julgue, Robson, sempre se pensou que fosse uma especialização, algo fora do dia a dia do engenheiro. E na verdade não, na verdade é um trabalho bem técnico, né? E que está nas nossas atribuições desde sempre, né? Desde sempre. Claro que a gente tem que entender o que é perito. Vamos pensar numa coisa, já que você falou em Santa Catarina, né? Por exemplo, a perícia ambiental em Santa Catarina é feita pelos policiais ambientais. E para ser policial ambiental em Santa Catarina, você tem que ter curso. É totalmente diferente, por exemplo, de um policial ambiental no Rio Grande do Sul, que tu entra na Brigada Militar normalmente, então no seu 2º grau, e aí depois você é destacado, né, para o policiamento ambiental, e aí vai se preparando para isso. Em Santa Catarina já é bem diferente, já no concurso público, né? Então, por quê? Porque a Constituição catarinense, né, a Constituição estadual, é bem clara em dizer que o policial, ele faz o papel de perícia, né? Ele faz o papel de perícia. Então vejam que, e se a gente vê bem, né, o Instituto Geral de Perícias no Rio Grande do Sul, quando você faz um acidente de um trator, né, ou de um avião agrícola, né, você faz engenharia pura, né? Então muitas vezes o perito, né, do IGP, do Instituto Geral de Perícias, ele tem que ter esse perfil, né, de engenharia. Mas aí falando, e só não deixa o convidado falar, né? Mas, Robson, e aí, o que é perícia judicial, já que você já está cadastrado no sistema, né? Conta pra gente um pouquinho. Bom, sempre que há uma divergência entre as partes, é aberto um processo, né? Geralmente esse processo vai para uma vara judicial, é aberto numa comarca, né? E esse processo, muitas vezes, passa para uma vara de mediação. Não havendo sucesso, ele avança adiante, vai para o juiz, né? Entre as partes, eles vão apresentar cada uma os seus argumentos. Após isso, não chegando a um entendimento, precisando uma opinião mais técnica, é muitas vezes solicitado a perícia judicial. A perícia judicial nada mais que é um perito, um nomeado pelo juiz,
seja ele engenheiro, pode ser também de outras áreas, pode ser contabilidade, pode ser agronomia, pode ser também administração, ou seja, N áreas, dependendo do caso, do processo, o juiz vai pedir uma opinião, vai pedir um laudo técnico daquela pessoa referente àquele assunto. Esse laudo, muitas vezes, e na maioria das vezes, ele vai ser neutro, né, livre de uma opinião, né, um respaldo técnico, para servir de decisão, muitas vezes, para o processo e para a tomada de decisão final do juiz. Então, o laudo pericial e o perito, quando ele é nomeado pelo juiz, ele tem uma importância enorme no processo, né? Ele muitas vezes decide, na maioria dos casos, para que lado o processo vai ao final, né? Tem também uma perícia muito conhecida aí no pessoal, é a questão de medicina também, né? A perícia médica. Então, a gente está na mesma condição, quando é nomeado, que os peritos médicos, peritos ambientais. Só existe uma grande diferença, eu acho que está aí, que o pessoal confunde, é que tem o perito oficial, que é esse do IGP, tem esse outro, que ele é oficial da União, né, que ele é nomeado, empossado via um concurso público, e tem um perito nomeado da Justiça, que é o nosso caso, porque a gente pode atuar na área de engenharia, quando a gente faz o cadastro e tem respaldo técnico para atuar, a gente passa a ser e ter as mesmas obrigações, né, e as responsabilidades que um perito da Justiça, da União, apresentando um laudo para ajudar a Justiça e o juiz na tomada de decisão. Basicamente, é que na verdade, né, Robson, há muitas áreas, né, se não for criminal, né, não há peritos, né? Então, quando é um crime, né? Então, aí sim, né? Ou, por exemplo, um acidente de carro que causou morte, né? Então, há uma infração de lei, né? E não necessariamente uma disputa, né, judicial de duas partes, né? Então, por causa disso, essa diferença também. E a gente não pode esquecer, né, principalmente no interior, que é onde a maior parte das vezes a gente trabalha, é que o juiz é de inúmeras varas. Ele trabalha desde a família, civil, criminal. Então, ele não consegue entender todas as leis ou todas as situações e muitas vezes coisas muito técnicas, né, da área agropecuária. Então, no caso da gente em específico aqui, né? Então, ele pede ele chama, então, alguém que se cadastrou, que se diz gabaritado, ele vai, né? Então, o Robson foi lá, entregou o currículo dele, né? Mandou uma carta para o juiz, fez um cadastro, e aí, então, o juiz vai chamar ele como assistente do juiz, né? Então, o Robson, né, o perito, né, nesse caso judicial, é um assistente do juiz para dizer, então, tecnicamente o que houve. Então, quando o Robson diz assim... Oi, meu filho. Quando o Robson diz, né, a gente não pode ter opinião. Não, a técnica não tem opinião, né, Robson? Algo que ocorreu é um fato, né? A gente vai lá tirar uma fotografia e explicar para o juiz a melhor forma que ele enxergue aquela situação. Ele quer um olhar técnico com maior número possível de dados que ele possa se embasar para tomar aquela decisão para ser o mais justo possível, né? Porque isso é o que preza a justiça brasileira, né? Dar o que é de cada um. Então, o papel do perito também é bem isso, né? A gente, acho que a gente explicou bastante, né, o que é um perito judicial, mas a perícia propriamente dita, como é que ocorre isso? Como é que o juiz te chama? Quanto tempo tu tem para fazer isso? Como é que, né? Por favor, fica à vontade para contar um pouquinho disso.
Então, o novo Código Civil define alguns prazos e o procedimento para ser nomeado. Existe uma listagem, geralmente a gente se cadastra na Justiça Gratuita, né, nos tribunais, e essa listagem, com a tua qualificação, a tua formação, ela fica disponível tanto para os juízes e para os advogados. Havendo o processo da tua área, eles nomeiam a pessoa que eles julgam gabaritada para aquele processo. Esse processo ele vem nomeado, essa nomeação, essa intimação geralmente vem via e-mail. Você tem um prazo para responder. Esse prazo geralmente é 5 dias, mas você tem como direito, às vezes, se aquela informação não veio tão completa, você pedir vistas ao processo, né? Essas vistas ao processo, ela pode ser de forma eletrônica, que já tem bastante processos tramitando de forma eletrônica, ou se o processo ainda for físico, que é o que ocorre ainda nas maiorias das varas do Rio Grande do Sul, que estão naquele processo ainda de migrar para o sistema eletrônico, você pode pedir ele físico por uma comarca mais próxima, né? Então, digamos que o processo foi nomeado um processo aí em Pelotas, e eu estou em Santa Cruz do Sul. Esse processo eu peço vistas para a comarca de Santa Cruz do Sul, ele vai para a Central Porto Alegre e redistribui para Santa Cruz. Geralmente, em torno de 15 dias a um mês, logo depois que eu pedir vistas, esse processo está disponível para mim analisar, folhear ele pessoalmente. Uma dica que eu deixo, e tem agilizado muito, quando eu recebo nomeações, e até a própria questão de logística, com essa questão da pandemia e tudo mais, para agilizar o processo, eu peço muitas vezes para eles digitalizar o processo, né, quando ele não está físico, principalmente as principais peças, né, que é a primeira peça, que é onde o autor faz os relatos, a segunda peça onde o réu também faz o contra-argumento. Após isso, geralmente vai ter alguma coisa de quesitos já, que a gente vai falar um pouquinho mais, que são o que a gente precisa responder nesse processo, para a gente entender como é que está aquele meio termo. Porque no processo, para nós, essa parte de documental, dados do autor, réu, tem muita coisa ali que para nós não interessa, né? Então a gente folheia e olha a parte mais técnica. Então, uma dica que eu deixo, até porque nessa época de pandemia e tudo mais, para agilizar também esse processo, para não ir para a central, para voltar, peçam digital. Se o volume do processo não for grande, se não tiver 2, 3 volumes, não se for aqueles processos enormes, eles vão fazer sim esse processo de digitalização e vai facilitar muito o dia a dia. Então, geralmente essa nomeação é vinda via e-mail, analisei o processo, tenho capacidade técnica para atuar, beleza, monto a minha equipe, se eu for precisar de algum auxiliar, algum assistente técnico, muitas vezes vem fixado o honorário, se for a JG, se não for, eu fixo o meu horário, meus honorários, são o valor sobre a perícia, e dou sequência. Caso aquela perícia às vezes não vem relacionado muito com a minha área ou com a minha aptidão técnica, sem problema nenhum a gente pode pedir recusa, né? A gente pede escusa, que é o termo que eles falam técnico, sem nenhum ônus para o perito, a gente acaba passando essa perícia adiante, né? É melhor muitas vezes fazer isso do que tu fazer mal feito, né? Porque aí isso até no Código Civil, né, a imperícia pode também te trazer várias... É algo inapropriado, né? Exato, né? Outra coisa que eu percebo, por isso que eu atuo bastante e bato nessa área, porque se eu vou pensar assim, se eu vou incentivar outros colegas, a função é ser professor, eu estou no mercado de trabalho, né? Mas eu vou incentivar outros colegas de profissão a ser concorrentes meus, eu digo que não, porque incentivando eles a entrar para o campo da perícia, porque eu peguei processos já com que eu era o 6º, 7º perito a ser nomeado. E essa nomeação muitas vezes demora
2 meses no mínimo, até tu ser nomeado e até tu ser destituído. Ou seja, às vezes o perito não responde, às vezes trocou o e-mail, às vezes não tem capacidade técnica e manda um orçamento exorbitante lá para de honorários. Então, isso, a justiça acaba perdendo muito tempo, né? Então, eu vejo que tem uma lacuna nesse aí, falta profissionais para atuar, Falta, e falta. e aí que a gente entra, né? Até Eu não sei você nas comarcas que tu trabalhas, mas aqui em Pelotas, oficialmente eu não tenho esse dado, mas o dado que me foi informado é que a gente tem 3 peritos ambientais somente na cidade de Pelotas. E na área agrícola, toda vez que se precisou alguma coisa, foi convidado primeiramente algum professor da universidade. Então vejam sim. que é um campo de trabalho para quem é da nossa área gigantesco, né? Gigantesco. Essa semana até eu estava analisando alguns números. O TJSC de Santa Catarina tem um sistema bem legal. Ele tem todos os dados em Power BI. Até posso enviar o link para vocês dar uma analisada. Que é um aplicativo tipo um Excel online, de uma base enorme de dados. Ali eles têm toda a parte de remuneração, quanto foi pago por cada perito do ano passado, quantos peritos tem em cada área, para atuar em todo o estado. Em todas as áreas de engenharia aqui no estado de Santa Catarina, ativos, tem 328 engenheiros. É É pouco. é um número bem pequeno, considerado o volume de processos. Também estava olhando a questão de avaliação de bens imóveis, que entra ali engenheiro agrícola, engenheiro civil, alguma coisa de corretor, também somado com isso, tem 58 corretores cadastrados. É 38, mais de 60% são de Balneário Camboriú, que é do lado aqui. Então, a gente vê que está meio mal distribuído, ou seja, ou é por falta de informação profissional, porque eu vejo muitos colegas, muitas pessoas capacitadas, que poderiam estar usando o seu conhecimento aí para estar agregando, né, nesta Sim, área. um das suas linhas de trabalho, né? Até porque isso não é tão constante assim, né? Então, caberia muito bem aos colegas para trabalhar, né? Sim. O ano passado até tem uns números interessantes. Na área de engenharia, Eu quero esse link depois, hein? Você vai mandar para vou mim, mandar, hein? posso compartilhar depois com o pessoal. É bem interessante lá para analisar. Ano passado, um perito, não era da área de engenharia, mas um perito só, ano passado, fez R$ 318 mil em nomeações Uhum. aqui no país. Tudo na média de R$ 700, R$ 800. A perícia da engenharia é um pouquinho mais. O perito da área da engenharia que mais foi nomeado e ganhou nomeações fez em torno de R$ 33 mil, né? Os valores anteriores é a avaliação de imóveis, por exemplo, urbanos, provavelmente. Está muito Isso, bom. provavelmente. Uhum. Então, assim, ó, claro, esse perito que atingir esse valor, provavelmente ele atua há muito tempo, tem um volume. E eu vi uma coisa interessante, se preparem, porque esse perito que fez esse valor de honorários foi de uma comarca com um processo digital. Ou seja, tem muita gente que está entrando na área, às vezes faz algum curso ou não faz curso nenhum, e está um pouquinho defasado o conhecimento, né? O processo digital, o EPROC, que é um cadastro digital das comarcas, ele vai vir, está vindo, os processos novos estão tudo tramitando assim, eletronicamente, e esse cara fez esse volume de remuneração e de honorários, tudo com processos digitais. Não, que interessante, né, Robson? Eu faço uma brincadeira com os meus alunos, com os meus colegas, né, que todo bom engenheiro precisa ter 2 bons amigos, um advogado e um contabilista. E é verdade, é verdade. A avaliação de imóveis rurais, que não é o tema da gente aqui, né? Mas a avaliação de imóveis rurais, a gente faz tal, mas é legal ter um contador, né? Alguém que saiba a tributação para levantar dados dependendo do que tu quer. E outra coisa é um advogado, né? Porque muitas vezes a gente não precisa
ser perito judicial do juiz, vamos dizer assim, né? A gente pode ser um assistente técnico, porque a gente não pode esquecer que a gente está num triângulo, né? O juiz está mediando o réu e o autor, e aí o réu e o autor também pode dizer, não, mas eu quero ter alguém técnico avaliando, dependendo do valor, do montante, né? Do que se está lidando, ter um assistente técnico engenheiro do lado não é o custo né, do processo, né? Então, vale a pena o advogado ter alguém, né, técnico do lado dele para que ele tenha argumentação, né? Porque o que a gente vê muitas vezes os advogados, não é uma crítica, né? Mas os advogados tentando ler legislações ou processos de engenharia, vamos dizer assim, né? E eles não têm, né, a bagagem que a gente tem. A gente não tem o juridiquês, né, não tem o palavreado, a terminologia, e a gente não conhece a Constituição ou as leis como eles, mas, no entanto, a gente conhece o que é algo técnico, né? Pegar uma ISO ou algo do tipo, ou um cálculo, né? Vamos dizer, um colapso de um silo, por exemplo. Oi, amor. Já vou te ajudar. Um colapso de um silo, por exemplo, né? Como é que um advogado, né, vai ajudar um produtor, né, a cobrar da empresa ou a empresa a se defender? Geralmente a empresa tem uma estrutura jurídica, né, já estabelecida, mas esse produtor, né, como esse advogado vai se defender de grandes empresas, por exemplo, né? Enfim, não estamos julgando aqui quem é certo, quem é errado, né? Teria que ter um engenheiro ali, não, vamos ver esse colapso, vamos ver vamos calcular, colapsou de verdade, por quê, como, foi no primeiro enchimento do silo ou não, né? A gente poderia dar inúmeros exemplos aqui, né? Por exemplo, princípio de incêndio em secador, né? E aí você perde todo o produto dentro, muitas vezes, que é um valor grande, ou você perde o próprio maquinário. De quem que é a culpa? Né? E quando tu está arrendando aquela propriedade, né? Tu paga o silo do cara ou não? Né? O secador, desculpe. Então, tem que ter alguém que entenda disso, né? E máquinas agrícolas é outra coisa, né, Robson, que é um meio enorme, eu podia dizer aqui um pouco mais agronômico aí, né? Então, problemas de germinação a campo, né? No qual os produtores entendem que é um problema da semente propriamente dita, né? Daquele produto, daquele insumo, e aí, então, muitas vezes você precisa fazer um rastreamento daquele processo, né? Então, não é só um advogado juntar um monte de laudos, né, e colocar no processo. Tem que explicar para o juiz, né, como que ocorre aquilo ali, como ocorreu aquilo ali, né? Então, sinistros de toda maneira, né? Então, eu gosto muito dessa ideia também, sabe, Robson, do assistente do advogado. A gente também deveria, como engenheiros, bater na porta dos advogados e dizer, olha, eu sou engenheiro, né, sou engenheira, trabalho nessa área, se você tem algum processo desse tipo, me deixa te ajudar, e aí a gente vê os honorários, né, vamos fazer uma parceria, né? Claro que aí honorários é uma coisa... que também não é tão difícil de negociar, né? É uma questão da gente entender como é que é o mercado, né? Muitas vezes a gente tem outra coisa que quando a gente sai, né, talvez tu pode dizer a tua experiência, né, Ramos? Quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente não sabe quanto cobrar as coisas, né? E na área da agrícola, propriamente dito, a gente não fez ainda uma listagem de honorários. A agronomia com FAIAB, acho que tinha um muito antigo, mas, por exemplo, assim, né, o IBAP, né, o Instituto Brasileiro de Perícias, eles têm parâmetros, né, para cobrar honorários, que a gente pode se basear ou não. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Como é que foi esse teu processo também de saber maneirar a mão?
Esse ponto que você tocou é bem interessante também, porque abre um leque enorme também de atuação, e a gente não precisa ficar só limitado às demandas esporádicas do TJ, né? Não é um serviço de perícia judicial, ele, a não ser que tu tenha muitos anos de experiência e um volume grande, em outras comarcas tu vai poder viver disso, né? Ele entra muitas vezes como uma renda complementar, porque é uma demanda. Se eu for pegar desde 2017 que eu atuo, se eu for fazer uma média, dá um processo a cada 1 mês e meio, 2. Tem meses que eu passo sem receber nomeação nenhuma. Tem meses que eu venho 2, 3 nomeações. Então é bem esporádico. Então não dá para contar como uma renda principal, mas ela é bem interessante, essa coisa que você falou de atuar como assistência técnica, né? Essa assistência técnica, eu tenho parcerias também com alguns advogados, bati na porta de alguns advogados, fiz amizade durante a graduação e tudo mais com outros, e acabo também tendo o meu cartão, o meu contato dentro desses escritórios de advocacia, para quando surgirem casos assim, eles precisar de um respaldo mais técnico, tanto muitas vezes para elaborar os quesitos, os questionamentos, como também acompanhar ou julgar aquele laudo depois para dar um parecer mais técnico, né? Justamente porque eles usam muito termos jurídicos, às vezes até tentando confundir quando tu está como perito, né? Fazer pergunta duplicada. Eu cansei de dizer, pergunta já respondida no quesito tal, acima. Tipo, eles perguntam a mesma coisa de uma forma diferente. Então, é a função deles, né? Então, a gente tem que estar sempre muito ligado. Eles têm que fazer perguntas, né? Vamos lá. O que são quesitos, então? O que é isso no juridiquês? Porque na engenharia não existem esses termos. Então, vamos falar de quesitos, daí eu já vou para a parte também, emendo com a parte de assistência técnica. Então, os quesitos ali que eu estava comentei algumas vezes, são as perguntas que as partes, tanto o autor como o réu, fazem ao perito para responder durante aquela perícia que ele está, o ato que ele está lá fazendo a fotografia da cena, que nem a professora Gisele falou. Então, é uma série de perguntas, muitas vezes elas são técnicas, algumas vezes envolve o relato da situação, outras precisa uma análise, né, mais detalhada dos fatos, coletar alguma amostra, fazer alguma medição a campo, ou seja, N situações que são primordiais você responder para ele complementar aquele laudo que você vai apresentar, e com base nisso o juiz vai julgar depois. Então, basicamente, os quesitos são as perguntas. É um termo mais técnico deles. Como assistente técnico, só para complementar ali, é muito interessante a gente atuar também como assistente técnico. Eu tive a oportunidade de atuar com assistente técnico, e dependendo do caso, tu pode aplicar a hora praticamente cheia do teu conselho profissional, né? Eu sei que existem umas divergências entre horas, entre estados, né? Então, muito acho que a gente se baseia basicamente pela tabela do IBAP. Eu uso muito a tabela do IBAP para a gente tomar decisão de honorários, porque ele tem um cálculo mais completo. Ele calcula algumas coisas contábeis, financeiras, que às vezes a gente não se dá conta. Com base nisso, eles tomam a decisão no valor. Ajuda a gente naquele... tu não sabe todos os detalhes, né? A possibilidade de ocorrer alguma coisa. Então, pelo menos ele te dá um direcionamento mais... Direcionamento, né? Tem aqueles detalhes que a gente não se dá custo, que são os custos indiretos que estão embutidos, que é a parte de impostos, né? Tanto de venda como também INSS, tudo. Então, nessa hora dos conselhos, eles já calculam isso. Eu aprendi aprendi a dosar a mão, usando a tabela do IBAP, e eu sempre usei o bom senso, né? Desde os meus primeiros orçamentos para perícia, eu sempre fiz ele todo ele esmiuçado. Ou seja, eu gosto...
eu sempre quando comprava alguma coisa, eu gostava de saber por que aquele valor. Então, eu me colocava naquele outro lado. Se o juiz ou uma parte pede a perícia e vai te pagar pelo aquilo, não adianta tu só mandar assim, ó, 10 mil reais. Ele quer saber, talvez, quantas horas técnicas você vai levar, por que vai dar aquele valor X, porque fica muito... Eu já tive colegas que eu orientei, eu profissionalmente, pela essa forma que eu faço, não ocorreu problemas. Mas Robson, isso não é à toa que tu é perito. Tu tem essa Sim. característica, né, do detalhe, e você não foi meu Sim. aluno, mas conversei com colegas aqui que foram os seus professores, e tu tem um perfil, e eu acho que isso é importante dizer, né, perito não é para qualquer um, como não é para qualquer um, qualquer área, né, a gente tem que se preparar para isso, né, mas tu tem um perfil crítico, né, e com detalhe, né, você se preocupa com o detalhe, tu enxerga o detalhe, né, e quem é juiz, eu acho que também tem esse perfil, né? Ele quer dar essa decisão, né? De dar o direito a quem é de direito com o máximo de certeza possível. Então, se a gente conseguir, né? Fazer isso, né? Porque muitas vezes a engenharia não é exata, né? A gente não tem todos os fatos que ocorreram naquele momento, né? Então, também tu não pode pedir todos os laudos do mundo, porque tu não tem todo o tempo do mundo para pedir isso, no sentido de laudo, por exemplo, de solo, de água, né? De planta, ou, enfim, de máquina, né? Então, muitas vezes, tu não tem todos esses detalhes, né? Depende muito da situação. Então, essa tua característica pessoal faz com que ajude também, né? Sim. Esse senso crítico a gente acaba desenvolvendo, vai do perfil também, mas quem atua mais fortemente na área da perícia, eu, por exemplo, eu atuei em mais de 20 casos, desde 2017. Então, tu vai sendo um pouco calejado, vai pegando o jeito, né? Não que... Eu já te trazia uma carga profissional antes, né, de entrar na perícia, mas essa linguagem mais técnica, esse olhar de fotografia, que você usou muito bem esse termo, a gente vai pegando com o passar do tempo, né? Na perícia, às vezes é melhor tu errar um pouquinho pelo excesso do que pela falta de informações, né? E até aí o Bruno, que é um parceiro nosso, da Oliveira Santos ali, eu acho que ele tá craque no orçamento aí. Nesses últimos 30 dias a gente trabalha em parceria também. O Bruno está em São Paulo, né? O Bruno está em São Paulo, a gente tem uma parceria, a gente mandou mais de 30 orçamentos aí, tudo mais ou menos nesse molde aí. Então, não voltado para a parte de assistência técnica, não tanto voltado com a perícia. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque eu já tive pessoas que pediram minha orientação. Por que o meu orçamento não foi aprovado? Vai lá e você dá um honorário e muitas vezes é impugnado pela parte. Né? Pede para baixar o valor, porque eles não sabem de onde sai. Né? Outra coisa que muita gente não sabe, quando a gente trabalha com a JG, que é a Justiça Gratuita, cada tribunal tem um valor de avaliação. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma avaliação de um terreno, de uma área rural, se for a JG, em torno de R$ 1.100. Aqui em Santa Catarina, o mesmo laudo é R$ 700 na JG. Né? Em Santa Catarina, você pode majorar, que seja, desde que justificado, majorar é pedir um aumento até 3 vezes. Rio Grande do Sul, até 6 vezes. Né? Então, esses detalhezinhos, a gente vai pegando com estudo, com algum curso, com a vivência também, mas a perícia exige um estudo, um detalhamento constante, tem que buscar muita informação. E acaba se destacando e ficando na área, né, sendo amigo do juiz, vamos usar esse termo, né, porque quando ele ganha confiança... É o braço direito dele, né? Você está lá no campo representando, sendo o olhar dele. Então, quando você ganha uma certa carga, uma certa confiança do juiz,
Eu tenho comarcas que têm um volume maior, mas eu já fui nomeado mais de 10 vezes, né? Numa só comarca. Então, ou seja, significa que o trabalho está sendo interessante, está sendo de acordo com a visão do juiz, né? Assim como outras comarcas, a gente tem uma nomeação, muitas vezes, por indicação, e ela não é da JG, ela é de justiça comum. Então tem outras duas diferenças. Tem Ministério A gente Público também, né, Robson? também tem vara da Fazenda, tem várias áreas que a gente pode atuar. E todas elas, o acesso é pela AJG, pelo Cadastro da Justiça Gratuita, né? Então, a justiça gratuita, às vezes, esses valores um pouquinho mais baixos que eu falei, dependendo do serviço, até um pouco menos, mas você consegue, muitas vezes, ser a porta de entrada para você mostrar o teu bom trabalho e, a partir dali, ganhar um volume bom e expressivo de trabalho. Eu já atuei em alguns casos ali, para você ter uma ideia, eu estava ali no nosso tema da live, né? Mas já para a gente falar um pouquinho das áreas de atuação, Uhum. as principais áreas de atuação, principalmente nós da área agrícola, foi muito na parte de partilha de terra, né? Divisão, partilha de terras e recursos naturais também. Às vezes tem alguma fonte d'água, alguma mata, alguma coisa que a gente tem que avaliar, né, dentro daquela área, daquela fazenda, daquele local. Também a avaliação de bens e imóveis, entre a parte de construção rural. Peguei processos de máquinas agrícolas, falha em peças de máquinas agrícolas, ou seja, a máquina estava dentro da garantia. Esse processo foi bem interessante, eu trabalhei em parceria com o engenheiro mecânico, né, porque precisava analisar material, analisar a parte de cronografia, a parte de peça, do metal, para ver se estava de acordo, né. Então, foi um laudo bem interessante que a gente atuou. Também a parte de energização rural também é uma área grande da engenharia agrícola, né, que a agronomia também está dentro, mas talvez eles não tenham um conhecimento Eu acho que a tão grande, né? formação deles, eles têm poucas Eles têm, disciplinas nisso, né? Então eles têm eles. atribuições junto ao CREA, mas talvez não tenham tanto conhecimento técnico para isso. Então, eu acabei pegando também o processo de área de passagem, né, de servidão de passagem de uma rede elétrica que estava atrapalhando o valor comercial, o valor venal de um terreno numa cidade. Então, a gente atuou em diversos casos. Eu, se fosse dizer assim, ó, o que mais tem, principalmente no Rio Grande do Sul, e eu acho que não é diferente da maioria dos estados, é a questão de regularização de imóveis rurais, questão de partilha, herança. Ou seja, eu vejo aqui muito também Santa Catarina. Santa Catarina, eu estou numa região um pouco mais urbana. Eu acabo fazendo esse serviço, principalmente de uso capião, a avaliação de bens imóveis também, que eu fiz um curso, não fiz engenharia civil, mas fiz um curso mais curto para atalhar, fiz um curso na parte de corretagem, né, de corretor de imóveis, também para atalhar um pouquinho e usar essa metodologia, esse conhecimento voltado para a área urbana. Isso. Né? Então, eu vejo que tem muita demanda, muito problema nessa área. Até fui convidado semana passada para atuar num processo para atuar nessa questão de uso capião urbano. Né? Então, a gente tem o conhecimento, sabe o caminho, esse é o importante. Né? E esse caminho, muitas vezes, a graduação te dá, mas ela não vai te dar de mão beijada. Você vai ter que estudar muito, vai ter que correr atrás para estar o espaço limitado. Para tu ver a minha disciplina, quando eu dou perícia e avaliações rurais, né? Na verdade, a gente fica em cima da metodologia, né? Do laudo. Por quê? Porque a casuística é caso a caso, né? Claro, a gente sempre traz um caso novo, alguns alunos têm casos particulares, né? Servidão de passagem. Quem não conhece alguém no interior que não teve problema de servidão de passagem, né? Então, né, na área já das ciências ambientais, a gente tem muita supressão vegetal, né?
alguma contaminação, uma supressão, então, de árvore, né? É o dia a dia de quem trabalha com perícia ambiental, né? Então cada Existe um vez... campo, Por favor, existe um campo enorme, assim, então aonde que há um problema, muitas vezes que não chega a um acordo legal, abre essa possibilidade para nós, né? Então, na verdade, né, o que é E aí eu não sei se você está dando o curso de perícia, me desculpa a ignorância ou não, deveria. Bota lá na tua... a gente encoraja ao técnico, ao engenheiro ali, o conhecimento dele a enxergar, então, essa metodologia, porque, na verdade, é uma metodologia. O juiz vai querer na metodologia deles, eles são muito rígidos nessas coisas, né? Ele quer enxergar da maneira dele, com os detalhes deles, então a gente tem que se enquadrar no padrão deles. E na análise de imóveis rurais, né, bens e imóveis, bom, isso muda um pouquinho porque a gente vai seguir uma ABNT, na verdade, né, uma NBR, e a NBR é bem clara em dizer o que é cada coisa, né? Então, na verdade, a gente vai fazer um grande orçamento, uma grande listagem de cada material, vamos lá relembrar lá a análise econômica de projeto, depreciação, né? Então, na verdade, é tudo que a gente estudou até aquele momento, só que num determinado caso, né? Então, isso aqui é o que é mais interessante. Mas outra coisa que tu diz que é bastante interessante também é que a gente não trabalha sozinho. É difícil, né, ter um trabalho exclusivamente sozinho, né? Então a gente precisa de um colega engenheiro mecânico, né, ou de um laudo de um laboratório, do engenheiro florestal, de um biólogo, enfim, a gente dá isso é uma área muito multidisciplinar, né, Robson? Exato, eu entendi isso ainda bem logo quando eu comecei a atuar nos primeiros processos. Eu entendi que às vezes tu atuando em parcerias, tu acaba muitas vezes fazendo um trabalho melhor, porque você tem, durante a graduação, você tem aquelas áreas que você mais gosta, que teve mais aptidão, que te chamou mais atenção, só que daqui um pouco, dependendo do tipo de processo, vai usar alguma habilidade daquela que tu não estava tão preparado assim, né? Só que tu conhece, às vezes, uma pessoa que trabalha com aquela área, determinada área. E, às vezes, dependendo, eu sempre fui da seguinte opinião, hoje eu tenho definido a minha hora de trabalho, tá? Tu já conhece o seu custo. Já conheço o meu custo. Se eu vou levar mais tempo para aprender do que eu vou mais tempo para aprender do que eu vou pagar para fazer, eu pago para fazer. Entendeu? Se aquela habilidade for importante para mim usar em várias outras vezes, eu me desprendo tempo para aprender. Mas se não, eu faço questão de fazer uma parceria com alguém que trabalha naquela área para otimizar o meu tempo, ajudar ele também, né, e fazer uma parceria, porque daqui a um pouco eu ajudei ele agora, indiquei, trabalhamos em parceria aqui. Não é só a justiça, não é só a perícia, daqui a um pouco ele entendeu? É um network que você constrói ali, né? Então eu entendi logo essa questão de parcerias, e, por exemplo, a gente como engenheiro agrícola, a gente tem aptidão para trabalhar com a parte de medição de imóveis rurais, né? Só que se eu for comprar uma estação total, um exemplo, é em torno de 80 mil reais, 60, 80 mil reais, comprar uma usada, uns 40 mil. Se eu não trabalho direto com aquela área, vale a pena ou eu alugar o equipamento, ou já que eu vou precisar de um assistente de campo, por que não fazer parceria com quem trabalha na área? E muitas vezes você tem um colega, tem algum conhecido, então assim, naquele momento tu vai ser um assistente dele, né, no serviço, você vai estar supervisionando, mas você conhece aquilo. É diferente, vamos dizer assim, de tu... Eu recebi uma pergunta uma vez, tipo, fui nomeado, não sei fazer, posso terceirizar a perícia? Imagina o risco que tu corre, né?
Então, não é impossível fazer isso. Mas se tu conhece e muitas vezes você não tem aquele recurso, não tem aquele equipamento específico, vale a pena tu trabalhar em parceria, né? Vale muito a pena. Isso, tu ganha muito tempo com isso e você aprende muito com isso, né? Na prática. Terceirizar o tópico principal, não, né? Acho É, que exato. né? Mas Mas eu, se há um algo, né, dentro do processo, né, que nem o engenheiro mecânico que tu falou, né, o métier era máquinas agrícolas, então para detalhar aquela fadiga, ou seja, o que for, o problema que foi, você precisou de alguém que, não, acho que eu preciso ver se aço direito, eu preciso ver se era realmente a peça que estão indicando, se era realmente a peça original de fábrica, como é que eu exato, comprovo isso, né? Então, exato. vai para metalografia, ou enfim, dependendo do que, né, a decisão tomada aí. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto mesmo, e o teu raciocínio é perfeito, né? Eu tenho um custo fixo, né? Meu custo é esse. Se o custo né, de aprender eu acho que a gente tem que ir pro trabalho do colega. Robson, estamos chegando no Sim, final, né? Perguntas, pessoal, certo. né? Faz propaganda aí do teu site, né? Dos cursos engenharias online aí. Isso. Aproveite Pessoal, isso. Porque senão o muito Bruno vai obrigado. fazer, o Bruno vai aproveitar que ele tá, né? O Bruno é o oliveirasantos.eap aí, ele vai fazer no teu lugar, porque o Bruno Ah, é não, ligeiro. O Bruno comentou na live do Bruno e Marrone, botou uma propaganda lá dele. Aproveitou o merchan. Uma, Ele não perde a oportunidade. Brincadeira, não, tá, Bruno? Brincadeira. não O perde, Bruno dá não. risada. Mas, enfim, a gente fica o convite para quem ainda não conhece, a seguir a página Curso de Engenharia Online. Quem já segue nós, para seguir o Lab Agrotech, eles fazem várias lives também de diversos temas ligados à parte agrícola. Ah, então, a gente fica muito feliz de receber esse convite. A gente finalmente também conseguiu fechar nossas agendas, né? Fazia tempo que a gente estava tentando conseguir essa conversa, mas eu creio que vai ser muito interessante aí, principalmente para ficar gravado aí, porque tem algumas dicas importantes aí que muitas vezes a gente não pega num curso, não pega pela vivência prática, né? Então, até O o, Figueiredo aí deu aí um recurso O Gabriel especial. colocou, o Gabriel colocou ali, ó, Não, é teu conhecido, não conheço. Oi, Gabriel. e tudo bem? O Gabriel colocou ali sobre essa questão de terceirização de Uhum. perícia. É, essa pergunta veio de uma pessoa que estava querendo ingressar na área. Então, assim, ó, realmente, assim, ó, não existe tu terceirizar o objeto principal, né? Então, tu tem que cuidar muito, tu tem que ter uma capacidade técnica. Eu disse assim, ó, não é feio, às vezes, se tu não tem aquele conhecimento na área, vir um processo para você e você dizer, não consigo atender, né? Não, não. Eu até Então, acho que isso está dentro do código de ética nosso de engenheiros, né? Quando a gente vai lá, faz a carteirinha do CREA, né? Vale muito a gente entender como é que o processo de fiscalização ocorre, né? Porque o CREA não é nosso exato, parceiro, né? O CREA é parceiro da sociedade, está ali para nos fiscalizar, né? E a gente tem que entender como é que ocorre né, essa fiscalização, e no código de ética é muito claro que a gente pode ou não fazer, né? E a imperícia é algo bem desse tipo. Temos aí 1 minuto aí para nos despedir. Robson, muito obrigada novamente, foi muito bacana, né? Nada assustador, né? Esse negócio de conversar com um professor não é barbada, né? Não, né? Desculpa aí qualquer coisa, quase né? quase uma prova oral de perícia inicial. É verdade, é uma Mas que eu qualificação de passei. doutorado, né? Essas lives são uma qualificação de doutorado, viu? Agora tu já fez o teu mestrado, tu pode ir pro doutorado que tu vai passar. Sucesso para ti. Tu é um baita do engenheiro, um orgulho para a engenharia agrícola aí, né? Um orgulho para a área agrícola.
e que tu caminhe o teu caminho, faça o teu sucesso, porque a gente enxerga isso muito fácil. Obrigada por ajudar os colegas, né? A gente também é da Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas e o quanto mais a gente apoiar também os engenheiros agrícolas é legal. Não somos contra agrônomos, só tem agrônomo demais. A gente só quer mostrar que a gente também está aí. Agrônomos, nos chamem para as perícias de vocês, nós estamos juntos aí, tá? Na parceria. Tchau, gente. Até Exato. quinta-feira, tá? Muito Abraço. obrigado.